Joaquim Vicente de Souza. Você está condenado e sua pena começa a ser aplicada agora. Quando ele foi preso, ninguém ligou para o nome. Era só mais um velho sujo, sem endereço, flagrado arrombando um posto de saúde. Um sem-teto qualquer, disseram. Mas o que ninguém ali fazia ideia era que aquele homem já foi o tipo de pessoa que fazia uma sala inteira se levantar só pela presença. Na cela, não disseram uma palavra a ele. Na delegacia, zombaram do silêncio. E quando o caso chegou ao tribunal, até a juíza o encarou como se fosse apenas mais um, até que ela leu o nome completo no processo. E o mundo parou por alguns segundos. Era um nome que havia desaparecido há décadas. Um nome que carregava histórias enterradas, cicatrizes do país e decisões que ninguém jamais teve coragem de enfrentar. E ali estava ele, de cabeça baixa, como se nunca tivesse existido. Mas tudo começou naquela madrugada. Uma invasão, um crime, um gesto desesperado. E o que esse homem fez, ninguém ali teria coragem de fazer nem por quem ama. O que você vai ver agora é o lado da história que não saiu no jornal. A sirene cortava a noite como uma lâmina. Do outro lado da porta arrombada, ele segurava uma caixa de remédio contra o peito. O alarme piscava vermelho. Lá fora, a chuva batia forte no telhado. Viaturas chegaram em minutos. A rua foi isolada. Policiais armados cercaram o pequeno posto de saúde. Invasor armado, dizia o rádio. Mas lá dentro só havia um homem encharcado, tremendo, com os pés descalços sobre o piso frio. Saía com as mãos na cabeça. Gritou um dos agentes. Ele não reagiu. Apenas virou-se devagar, revelando um rosto cansado, coberto de barro e barba por fazer. Os olhos não pediam ajuda, pediam tempo. Ele não tinha arma, não ameaçava ninguém. Só segurava com força a caixa de remédios. Mas isso não importava. Um dos policiais disparou um tiro de advertência. O homem caiu como se tivesse ouvido aquilo a vida inteira. Prendemos o viciado, anunciaram. O quarto furto na mesma semana. Alguém precisava responder. E aquele corpo ali no chão era fácil de arrastar, fácil de esquecer. Se isso já te revolta, se inscreve agora. Porque essa história ainda vai doer mais antes de trazer justiça. No camburão, ninguém perguntou por que ele chorava em silêncio. Um agente tentou puxar conversa. Vai vender no Cracolândia, né? Ele não respondeu, só murmurou. Ele não dorme sem isso. O delegado não teve paciência. Tira esse trapo da minha sala. Bota na triagem. Ficha sem RG, sem endereço, sem nome. Apenas uma anotação. Homem negro entre 60 e 70 anos, possivelmente em surto. Na manhã seguinte, a manchete circulava. Sem teto tenta roubo de remédio tarja preta. Polícia suspeita de ligação com o tráfico. A foto mostrava ele algemado, com o rosto abaixado. Comentários cruéis dominavam a postagem. A promotora foi rápida. Substância psicotrópica, tentativa de furto qualificado, requer-se prisão preventiva, indícios de reincidência social. E ninguém ali duvidou. Era só mais um número. A audiência de custódia aconteceu no final da tarde. O defensor público disse 3 frases e se calou. Joaquim não disse sequer o próprio nome. Só repetia como uma oração. Ele não dorme sem isso. A juíza fechou o processo com frieza. Sem identidade, sem justificativa plausível, risco social evidente. E bateu o carimbo. Prisão preventiva. Enquanto era conduzido à cela, um servidor do fórum o observava. Você viu os olhos dele? Perguntou a um colega. Não são de alguém que quer fazer mal. Parecem de alguém que já perdeu tudo. No presídio, pediram que ele tirasse os pertences. Tinha apenas um pedaço de papel dobrado, que segurava com mais cuidado do que segurou os remédios. Era um desenho infantil, feito com lápis de cor. Um boneco sorridente com a frase Vovô Joaquim. Ele guardou o papel sob a blusa e sentou no chão da cela. O silêncio era o mesmo de sempre, mas ali ele parecia mais denso, mais carregado de passado do que qualquer cela que já prendeu. Um corpo. Lá fora, o mundo já o havia esquecido, mas ali dentro havia algo que ainda respirava, algo que não se apaga com uma sentença, porque aquele nome que ainda não havia sido dito era o que faria todos até a juíza se levantar. A cela era fria,
mas ele dormia como se o corpo já estivesse acostumado com pedra. Não havia travesseiro. O desenho dobrado sob a blusa era tudo que lhe restava de humano naquele lugar. Na manhã seguinte, o presídio recebeu uma notificação. O processo seria reavaliado. A juíza havia identificado uma falha técnica. O laudo do medicamento apreendido não fora anexado corretamente. Isso invalidava a prisão preventiva. Mas ela sabia que o que a movia era mais do que isso. A promotora resmungou ao saber da reabertura. Tudo por causa de um velho que nem fala direito? Mas a juíza não respondeu. Havia algo naquele silêncio e naquela frase repetida que ainda a incomodava. Ele não dorme sem isso. Àquela altura, redes sociais estavam divididas. Alguns comentavam com raiva, outros só repetiam o que já tinham lido. Você já viu alguém ser julgado antes de abrir a boca? Comenta aqui. Porque às vezes é no seu comentário que outra pessoa encontra coragem para contar a própria história. A técnica da defensoria havia escaneado o papel que ele trazia dobrado sob a blusa, o mesmo desenho infantil com a legenda Vovô Joaquim. Mas ao ampliar a imagem no computador, a juíza percebeu algo curioso. No canto inferior direito havia uma estrela de 5 pontas, rabiscada em azul. Um detalhe que não parecia feito pela criança. Aquilo a fez travar. O símbolo, a forma como ele se movia, a rigidez ao sentar, o modo de responder mesmo em silêncio, era disciplina, era treinamento. Será que ele já foi militar? Murmurou. Era só uma hipótese, mas forte o bastante para guiá-la ao próximo passo. Ligou para o coronel aposentado que trabalhara com seu pai em causas de veteranos. Acho que tenho algo aqui, disse ele, e lhe deu acesso temporário a um sistema digital com registros de ex-militares reformados por conduta não divulgada. Um banco de dados mantido por associações de ex-combatentes, longe da imprensa, mas acessível por quem sabia procurar. Lá, num arquivo de 1974, encontrou Joaquim Vicente de Souza, foto em preto e branco, registro de reformado, missão, confidencial, status, desligado por insubordinação. Mas o que a fez parar foi o rosto na imagem, aquele olhar, aquela postura. Na mesma hora, ela correu até a estante do pai. Em uma moldura antiga e esquecida, encontrou a mesma face, e na legenda lia-se: Coragem acima da ordem. Ela sentou atônita. O nome, a postura, o desenho, o símbolo, a moldura do pai. Estava tudo ali. A história começava a emergir como algo muito maior do que um furto. Ligou para o pai. A voz dele demorou a atender. Lembra de Joaquim Vicente de Souza? Ela perguntou. Ele ficou em silêncio por longos segundos, e então respondeu. A dívida que tenho com esse homem, ninguém no exército conseguiu pagar. O pai contou o que sabia. Missão no Araguaia, cerco, morte, ordens obscuras, e um homem que desobedeceu o comando final para salvar vidas. Depois daquilo, ele desapareceu. Ninguém teve coragem de falar o nome dele de novo. Ela desligou o telefone e encarou a tela do computador. Precisava ouvi-lo, da boca dele. Pela primeira vez, ele teria que dizer quem era. Na manhã seguinte, ela requisitou nova audiência. Excelência, ele não fala nada, não vai mudar, disse o defensor. Vai sim, respondeu a juíza. Agora ele precisa ser ouvido. Quando Joaquim entrou na sala, estava mais magro. Mas havia algo diferente. Um peso no olhar. Um reconhecimento silencioso da mulher sentada ali. Como se já tivesse estado naquela posição, só que do outro lado da história. Seu nome? Completo, ela pediu. Ele hesitou. Olhou em volta. Então a encarou. E pela primeira vez com voz firme disse: Joaquim Vicente de Souza. A promotora arqueou a sobrancelha. O defensor piscou sem entender, mas a juíza sentiu a espinha gelar e arriscou. General de Brigada Joaquim Vicente de Souza. Ele não respondeu com palavras. Endireitou-se, levou a mão à testa e prestou continência à juíza. Não porque era obrigado, mas porque em décadas ela foi a primeira autoridade a tratá-lo com dignidade. E então disse: Presente, senhora. A sala congelou.
Até quem não entendeu o que estava acontecendo, sentiu que aquele nome carregava mais do que um passado. Carregava uma dívida, e o que viria depois daquela continência iria mudar para sempre o que todos achavam saber sobre o certo e o errado. O nome dele estava apagado havia anos, mas ali no tribunal, alguém finalmente o pronunciou em voz alta. Joaquim Vicente de Souza. A juíza tremia. O defensor público ficou sem palavras. Ninguém entendia direito, mas aquele nome carregava peso. Depois da audiência, a juíza ligou para um amigo do pai, um coronel aposentado que cuidava de arquivos antigos de veteranos. Contou o que viu, contou o que sentiu, e ele prometeu ajudar. 2 dias depois, ela recebeu uma pasta digital com documentos escaneados de 1974. Eram registros de militares desligados por conduta indesejada. Um deles trazia a foto de Joaquim, jovem, sério, e o mesmo nome. A história era difícil de ler. Tudo começou na floresta do Araguaia, em plena ditadura. Joaquim comandava um grupo de 37 soldados. A missão era clara: encontrar guerrilheiros, escondidos. Mas lá nem tudo era o que parecia. Um dia eles chegaram num pequeno vilarejo no meio do mato. 3 casas de madeira. Dentro delas, mulheres, idosos e crianças. Estavam escondidos, com medo, mas não estavam armados. No chão de uma das casas, os soldados encontraram pedaços de papel com anotações, nomes, datas, caminhos da mata. Era o suficiente para os superiores acusarem aquelas famílias de ajudar os guerrilheiros. As ordens eram duras. Elimine qualquer colaborador. Mas Joaquim não obedeceu. Olhou para aquelas pessoas e disse: "Isso aqui são famílias. Quem atirar nelas vai ter que me enfrentar primeiro." Ele levou todo mundo de volta vivo, mas pagou o preço. 2 dias depois foi afastado, e sem direito à defesa foi desligado do exército. Perdeu a farda, o salário e a dignidade. Tentou recomeçar. Trabalhou como vigia, ajudante de obra. Vivia em pensões baratas. Mas a cabeça não desligava. À noite ouvia barulhos da selva. Passava noites em claro. Foi se isolando. Até que parou de procurar lugar fixo para viver. Um dia viu um homem negro sendo humilhado numa praça. Tentou intervir. Acabou sendo agredido com uma garrafa. Não revidou. Nem chamou a polícia, porque já sabia como seria tratado. A juíza lia o que podia. As partes do passado vieram da pasta do coronel, mas os detalhes do presente ela só entendeu depois de conversar com um assistente social. Joaquim era conhecido como o velho calado do ponto final. Ninguém sabia seu nome, mas todos sabiam que ele cuidava de um menino. E foi aí que ela ligou os pontos. Aquele homem era o mesmo que seu pai mencionava quando falava da guerra. Foi um comandante que me salvou e depois sumiu do mundo. Ela nunca soube o nome. Agora sabia. Mesmo com tudo isso, Joaquim continuava preso. A juíza ainda não podia soltá-lo. Ele havia cometido um crime, mas o tratamento mudou. "Respeito não precisa de sentença", disse um dos guardas. "Se essa parte da história te emocionou, se inscreve agora, porque você ainda não viu o que ele teve que fazer pelo menino. E talvez você esteja se perguntando: onde está Luquinha?" O menino foi levado de volta para o abrigo público, um lugar frio, cheio de grades e silêncio. Ele não fala, nunca falou, mas agora também parou de sorrir. E dorme abraçado ao mesmo desenho que fez com Joaquim. Aquele com a estrela azul no canto. Um dia, Joaquim recebeu uma visita. Era a juíza, sem toga, com um envelope nas mãos. "Isso aqui é seu direito, nem que seja só para guardar." Dentro havia uma cópia da ficha antiga dele, restaurada, e junto o desenho de Luquinha ampliado, com a estrela destacada. Joaquim segurou o papel com as 2 mãos como quem segura um pedaço da alma. "Quem é Luquinha?" ela perguntou. Ele respondeu baixo: "É meu neto, não de sangue, mas de verdade." E naquele instante, ela viu os olhos dele molhados pela primeira vez. Ele contou como conheceu o menino, o abrigo clandestino, os maus tratos, como o tirou de lá, como o garoto dormia melhor quando sentia sua presença por perto. "Só peço uma coisa: não deixem ele voltar para lá.
Foi de lá que tirei ele. Ele não aguenta mais uma noite naquele lugar. Na saída, ela se virou e perguntou. Se tivesse obedecido à ordem, teria mantido tudo. Se arrepende? Joaquim olhou firme. A farda eles tiraram. Mas a consciência ninguém levou. Ela saiu sem dizer mais nada. Mas sabia. Aquilo não ia parar ali. Porque o nome de Joaquim estava prestes a reaparecer onde todos podiam ver, e ninguém mais teria coragem de ignorar. Depois que Joaquim foi expulso do exército, passou a ser um nome que ninguém queria ouvir. Tentou emprego aqui e ali, às vezes como porteiro, às vezes limpando loja, mas sempre era rejeitado. Não diziam por quê, mas ele sentia. Era como se o passado estivesse carimbado na testa dele. Tentou levar uma vida simples. Dormia, em pensões baratas, comia o que dava. Mas a cabeça nunca descansava. À noite sonhava com tiros, com o som dos helicópteros. Acordava suando, gritando. Nunca procurou ajuda. Achava que homem forte aguentava calado. Foi assim até conhecer Luquinha. Um garoto magrinho, sempre de chinelo, que ficava sentado na mesma calçada todos os dias. Joaquim passava ali a caminho do trabalho de faxina. Um dia viu que o menino estava com febre. Levou pão e água. No dia seguinte, o menino ainda estava ali. Começou a cuidar dele em silêncio. Deixava comida, roupas. E aos poucos foi ganhando confiança. Luquinha nunca falava, mas fazia desenhos. Num deles escreveu torto: Meu vô Joaquim. Joaquim entendeu ali que não podia mais deixá-lo sozinho. Passou a dormir por perto, sempre de olho. Quando soube que o menino havia fugido de um abrigo, onde apanhava, tentou registrar a guarda. Mas foi tratado como invasor. A polícia apareceu e o menino voltou para o abrigo. Meses depois, conseguiu autorização para visitar. Luquinha era autista severo, disseram. Tinha crises fortes, especialmente à noite. Um remédio ajudava a acalmá-lo, a organizar a mente e o corpo. Era a Ritalina. Sem ela, o menino chorava, gritava, batia a cabeça na parede. Não conseguia descansar. Joaquim sabia. Aquele remédio não era só uma medicação, era paz. Levava papel, lápis e pão. O menino só dormia depois que ele aparecia. Se isso já te tocou, comenta aqui. Seu relato pode ajudar alguém que também foi julgado por parecer invisível demais para ser ouvido. Mas num mês difícil, o abrigo avisou. Acabou o remédio e não temos mais verba. Joaquim tentou ajuda. Conselhos, ONGs, postos. Mas ninguém quis ouvir um velho que mal conseguia assinar o nome. Então, decidiu. Anotou o nome no papel. Ritalina, desenhou a caixinha. E abaixo, escreveu o nome do menino, Luquinha. Guardou o papel dobrado no bolso. Não levou máscara, nem boné. Não porque queria ser notado, mas porque já não tinha mais medo de ser preso. O que o assustava era o menino sem o remédio. Chegou ao posto de saúde no domingo, sabendo que estaria vazio. Olhou pela janela. A caixa estava ali. Pegou uma pedra. Respirou fundo. Quebrou o vidro. Pegou apenas a Ritalina. Nenhum centavo a mais. Ia sair dali direto para o abrigo. Mas não deu tempo. Quando os policiais chegaram, ele ainda segurava a caixa. Tentou explicar, mas gaguejou. Estava encharcado, tremendo. Revistaram sua mochila. Só havia o frasco e um desenho infantil dobrado ao meio. Mesmo assim, foi algemado. Com força. Um dos agentes disse: mais um nóia atrás de tarja preta. Velho, preto, sujo, achou que ia enganar quem? Ninguém perguntou por que ele estava ali. Ninguém quis saber de quem era o desenho. Você já viu alguém ser condenado só pela cor da pele e pela roupa que veste? Comenta aqui. Porque o silêncio dói mais quando é a única coisa que te deixam ter. Na delegacia, registraram como furto qualificado e porte de medicamento controlado sem receita. E nos bastidores, o comentário era um só. Ele ia fazer farelo para cheirar isso, certeza. Para eles era só mais um. Um velho fissurado que perdeu o controle. Foi nessa hora que a juíza recebeu o dossiê completo. Todos os relatórios, os desenhos, os depoimentos do abrigo, as fichas da época, da ditadura. E ali ela entendeu tudo. Joaquim não era um criminoso. Era um homem punido por ter humanidade. E agora, por amar alguém que o sistema fingia não ver.
Mas ela não podia simplesmente soltá-lo. O processo estava em andamento. A acusação era real. E pior, já havia pressão interna. Oficiais da reserva, ao saberem do nome dele nas atas do tribunal, começaram a se mover. Se ele for inocentado publicamente, muita coisa vai vir à tona. Um parecer interno vazou. Joaquim Vicente de Souza pode abrir precedentes. Pode ser o estopim para novas denúncias de violações durante a repressão. Precisamos silenciar isso. Mas a juíza não aceitou o silêncio e fez o que podia. Inspirada na Operação Mãos Limpas na Itália, que desmontou um grande esquema de corrupção utilizando os meios de comunicação para gerar comoção pública, ela também vazou o dossiê para a imprensa. Em 2 dias, a PCDC. História estava em tudo quanto é lugar. Rádios, portais, grupos de WhatsApp e, junto com ela, a pressão popular. Gente na porta do fórum com cartazes. Justiça para Joaquim. Liberdade não se apaga. No abrigo, Luquinha recebia cuidados. Mas sentia falta. Dormia mal. Passava os dias desenhando, parou de fazer bonecos, começou a desenhar uma sala com bandeiras e cadeiras. Uma cuidadora perguntou o que era. Luquinha apontou para o peito, depois para o céu e depois para a estrela, azul no canto da folha. E naquela noite, ele fez um novo desenho. Uma cadeira vazia, no meio de uma sala cheia de gente em pé. Porque o que ninguém naquele país esperava era o que ia acontecer quando chamassem o nome de Joaquim em voz alta. 90 dias depois da prisão, Joaquim voltou ao fórum. Era o dia do julgamento, e todos sabiam que aquele nome, esquecido por décadas, ia dividir o país. A imprensa ocupava cada canto da calçada. Cartazes pediam justiça, outros exigiam cadeia. Um editorial chamava a juíza de conivente com desordem pública. Luquinha chegou no colo da cuidadora. Com o caderno apertado no peito, os olhos ainda cansados pareciam entender tudo, mesmo sem palavras. Joaquim entrou algemado. De uniforme bege. O mesmo homem que já marchou por selvas e perdeu tudo, agora era julgado por tentar salvar um menino. A promotora foi direta. O réu invadiu patrimônio público, rompeu a estrutura, expôs moradores a risco, levou substância controlada. É reincidente. Já desonrou uma farda. Agora desonra a lei. A defensora tentou responder, mas a tese era frágil. Ele não correu. Foi preso com um único frasco. A intenção nunca foi roubar, foi proteger. Se você faria qualquer coisa por quem você ama, ou para proteger um inocente, comenta aqui. Seu relato pode abrir os olhos de alguém hoje. A juíza escutava em silêncio, mas por dentro ardia. Já tinha recebido ameaça. Já tinha sido chamada de cúmplice. Já diziam que sua carreira acabaria ali. Pediu um recesso. E ao voltar à sala privada, viu uma pasta sobre a mesa. Dentro, uma cópia do jornal. E um bilhete. Algumas cicatrizes devem continuar fechadas. Não insista. Mas havia algo a mais. Uma foto antiga, de soldados. No verso escrito à caneta: "Se ele cair, a gente cai junto." Ela respirou fundo. Olhou uma última vez para o retrato do pai na estante. E então decidiu. Voltou para a sala. O clima era tenso. Joaquim permanecia quieto. Luquinha desenhava estrelas num canto do papel. Você acha que ele merece ser condenado? Ou a justiça está finalmente sendo feita? Comenta aqui. A gente quer saber o que você faria no lugar da juíza. A juíza se levantou. O réu cometeu um crime. Mas há mais do que atos. Há contexto. Há urgência. Há silêncio demais. Em volta desse nome. Pausou. E então, a pena será mantida, mas convertida. Todos prenderam o ar. Suspense. Joaquim Vicente de Souza cumprirá serviço comunitário no abrigo onde vive Luquinha. Sob supervisão, com acesso restrito. E sob vigilância, mas com dignidade. A sala explodiu em murmúrios. Uns choravam. Outros saíam em silêncio. Joaquim se levantou. Foi até o menino. Ajoelhou-se. A gente vai ter que acordar cedo. Viu? Luquinha sorriu. Pela primeira vez, sem medo. Na mochila só o caderno. E um novo desenho. Uma cadeira vazia. No meio de uma sala cheia de gente em pé.
Mas quando saíam do fórum, um homem de terno os interceptou. Entregou um envelope à juíza. Dentro havia depoimentos e uma foto. Nela, 3 rostos apagados. E no verso, escrito à mão: "O que você achou foi só o começo. Se você acreditava que essa história podia terminar de outro jeito, se inscreve agora, porque aqui a verdade ainda tem chance." O envelope entregue à juíza continha documentos confidenciais, relatórios, fotos antigas e uma lista de nomes, todos ligados a operações não oficiais durante o regime militar. Entre os papéis, uma carta anônima alertava: se Joaquim falar, muitos cairão com ele. A juíza entendeu. Não era só sobre Joaquim. Era sobre décadas de silêncio, sobre feridas mal cicatrizadas e sobre os que ainda temiam a verdade. Nos dias seguintes, ela recebeu e-mails de familiares de desaparecidos, ex-combatentes, jovens, advogados, todos querendo entender quem era aquele homem que ninguém ousava nomear por completo. Joaquim, em silêncio, iniciou seus serviços no abrigo. Não pedia nada, apenas chegava cedo, varria o pátio e ajudava na cozinha. Luquinha o esperava com o caderno aberto. Em cada página, um novo desenho. Eram sinais, memórias, gratidão. Um dia, Luquinha desenhou uma árvore. Embaixo escreveu: "Tem raiz que cresce no escuro, mas nunca deixa de crescer." Joaquim leu e, pela primeira vez, deixou uma lágrima cair sem esconder. A cuidadora percebeu. Disse que o menino estava dormindo melhor, mais calmo, e que, de algum modo, sentia-se protegido só por vê-lo ali. Aos poucos, a imprensa mudou o tom. Um artigo no jornal dizia: não era apenas um veterano, era um soldado com nome. E um menino com futuro. Uma repórter perguntou se ele daria entrevista. Joaquim recusou. Já disse tudo o que precisava quando fiquei em silêncio. A juíza, por sua vez, entregou parte dos documentos a um grupo de pesquisadores de direitos humanos, mas reteve uma parte, algo que só Joaquim poderia decidir se viria à tona. Numa tarde de sábado, ela o chamou para conversar. Sentaram-se sob uma mangueira, silêncio por um tempo. Você sabe que pode contar tudo, e que, se quiser, pode desaparecer de novo. Joaquim olhou para Luquinha ao longe, jogando folhas ao vento, e então entregou uma caixa pequena. Dentro estavam suas medalhas, restauradas, e um bilhete antigo, assinado à mão. Perdão não apaga, mas ilumina. Joaquim apenas disse: não, é sobre mim. É sobre quem nunca voltou. A juíza entendeu, guardou a caixa com reverência. E naquele mesmo dia, deu início ao processo para tornar pública parte dos documentos. Se você acredita que algumas histórias precisam vir à tona, mesmo que doa, comenta aqui. Sua voz pode ser o começo da reparação que alguém esperava. Há anos. E assim, num abrigo pequeno onde um menino desenhava estrelas e um ex-general lavava louça em silêncio, o Brasil começou a lembrar, porque esquecer nunca foi o caminho. E naquele mesmo dia, a juíza deu início ao processo para tornar pública parte dos documentos, abrindo caminho para revelações que o país ainda não estava pronto para ouvir. O que aconteceu depois disso e como essa decisão mudou a carreira dela? Pode virar uma nova história se você quiser escutar. Porque meses depois, com apoio da Defensoria e reconhecimento do Ministério Público, Joaquim conseguiu a guarda definitiva de Luquinha. E pela primeira vez em décadas, ele não estava mais sozinho. Aqui no canal Lições da Vida, a gente conta histórias que o mundo tentou apagar, mas que ainda tem muito a ensinar. Se isso te tocou, se inscreve agora, porque a próxima história pode ser a sua.